Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica, um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. Seja bem-vindo a mais uma aula do curso de teologia do Seminário de Teologia. Vamos dar continuidade então, aquilo que nós falamos na aula passada sobre espiritualidade. Na verdade, assim, eu comecei falando sobre ética, tentei definir alguma coisa sobre ética, o que seria ética, e depois a gente entrou na espiritualidade, o que é espiritualidade, mas aí eu estou sempre voltando à questão ética também. Por quê, amados? Porque uma coisa está ligada à outra, não tem como a gente separar, A espiritualidade, biblicamente entendida, é aquela que é carregada de uma ética, E o que seria a ética que nós estamos discutindo? É o princípio de valores, os princípios, do que a palavra de Deus nos ensina. Então, uma coisa está ligada à outra, Espiritualidade, então, na aula passada nós falamos que é a vida de fato compartilhada. Aliás, tem um pensamento muito interessante sobre ética que fala a definição de ética, que é inteligência compartilhada, Então, a gente pensa como nós devemos e podemos viver adequadamente, de uma forma que o coletivo seja contemplado. Então a gente compartilha as nossas inteligências para a gente construir essa sociedade, essa comunidade, esse corpo de Cristo, essa plantação de Deus, esse edifício de Deus. Percebam que todas as expressões remetem sempre a um coletivo: plantação, corpo, edifício, lavoura de Deus, Paulo vai falar em 1 Coríntios. Então percebam que tudo remete ao coletivo, nunca ao indivíduo. O indivíduo está inserido no coletivo, Então a gente precisa entender que a espiritualidade, ela sempre vai ser exercida pelo indivíduo inserido no coletivo. Então a espiritualidade é sempre para abençoar o outro, Como todos os dons espirituais, por exemplo. Nós temos pelo menos 9 ali em 1 Coríntios capítulo 12, A gente tem 9 dons espirituais, Dom da fé, dom de maravilha, discernir espírito, variedade de língua, interpretação de língua, sabedoria da palavra, ciência da palavra, sei lá, tem mais uns aí. Mas todos eles são sempre, O culto litúrgico, a liturgia, melhor dizendo, no culto, remete sempre também ao coletivo. Nós temos um fenômeno de poucas décadas para cá, que a gente tem mudado isso, não só biblicamente, mas a história da igreja, a gente percebe que sempre é um coletivo. Se a gente percebe as músicas, a himnologia da igreja fala muito sobre a teologia dela, Então as músicas se canta, o teor das músicas. A gente percebe que as músicas hoje têm muito pronome pessoal possessivo, meu, minhas, meus, minhas. A gente aprendeu na escola, lembra? A escolinha lá, quinta série, Isso, pronome pessoal possessivo, meu, minha, meus, minhas. Então, é só a gente faça esse exercício. Não sei nem se eu já falei com vocês em outra ocasião sobre isso, mas façam essa observação, essa avaliação. O varão hoje foi. Hoje é jejum, varão. Hoje é um propósito. Não, hoje a espiritualidade aqui tem que ser mais acentuada. Então, aqui é jejum, oração, e daqui a pouco a gente vai ter uma meia hora de oração. Estou brincando. Mas vamos lá. Logo hoje, eu estava falando sobre o coletivo, as músicas. Façam uma análise, Eu acho muito bom, assim, é claro que a gente tem que se policiar para não ir para um culto como um fiscal de culto, Com aquele que vai lá para anotar as coisas e avaliar. Isso é muito ruim, irmão? Mas, por outro lado, nós precisamos oferecer a Deus um culto racional. Nós precisamos pensar o culto, e enquanto cultuarmos, exercemos a nossa faculdade mental, A gente precisa estar absorvendo não só na questão do coração, do sentimento, Que geralmente é isso que a gente faz,
Então a gente se derrama ali, se quebranta, isso é muito bom, necessário, é indispensável também. Mas junto com isso, eu acho que eu pontuei isso na aula passada, né? Junto com a questão dos afetos, das emoções, a gente precisa trazer também o racional, o lógico, a questão mais do pensar, do entendimento, né? Porque Deus quer transformar o nosso entendimento. Deus quer transformar. O Evangelho, ele pouco atinge as nossas emoções. Não é que não atinge nem tem propósito, mas pouco atinge. Na verdade, para redimir os sentimentos, redimir as emoções, é muito difícil. Isso só vai se dar de fato na eternidade, porque esse coraçãozinho aqui, ele é tão complicado, é tão difícil, né, de ser dominado no sentido de ser resolvido, né, as arestas, ser equalizado. A mente não, a mente já é trabalhada muito mais, o Evangelho mostra isso, né? E na verdade tem que ser por aqui o primeiro, para que isso aqui possa ser redimido. Então o pensamento precisa ser transformado, né, com uma categoria de pensamento que é a mente de Cristo, que a gente vai ler daqui a pouco sobre isso. Mas nessa introdução eu quero dizer o seguinte, que a espiritualidade é o equilíbrio então das emoções e da razão, é o equilíbrio da teoria e da prática. A nossa espiritualidade, ela se dá em todos os ambientes, tanto num privado, né, lá no pé da cama, na oração, na madrugada, como também no dia a dia, no cotidiano, nas relações mais triviais, profissão, enfim, né? Então, só para a gente entender que se a gente corre para um extremo ou para o outro, a gente vai com certeza ser gente desequilibrada, né, espiritualmente falando. Então tem uns que vai para um lado e outros que vão para o outro. Os que vão para o outro se alienam e os que vão para esse outro lado aqui, eles se tornam pessoas muitas vezes carnais, né? Então você tem um alienado que acha que é muito espiritual, mas é alienado, é um cara que não influencia, não afeta a vida de ninguém, não altera a realidade de nada, não se relaciona, não ganha pessoas para Cristo, não mostra Jesus, porque fica sempre naquele privado, sempre naquela bolha, sempre na sua tribo, né? Sua tribuzinha, no redil, que a gente fala, né? No arraial evangélico, né? Sempre de igrejinha, sempre naquele contexto e tal. Esse é o mais alienado. E você tem outro também, que muitas vezes é um cara que ele não discerne, né, o seu papel nas atividades da vida, na realidade, no contato com as pessoas. Então a gente precisa achar, o grande desafio é achar o equilíbrio sobre essas duas pontas aí. Os extremos, a gente vai todo dia, ou melhor dizendo, muitas vezes, né, a gente vai para os extremos. Ser uma pessoa equilibrada não é uma pessoa que sempre está no centro, é uma pessoa que muitas vezes consegue ir aos extremos, mas volta para o centro. Eu acho interessante esse pensamento, né? Porque uma pessoa sempre equilibrada é bem difícil. Quem é que consegue, né? Sempre está lidando com tudo o tempo todo da melhor forma possível. É muito difícil. A gente às vezes idealiza e cria uma ilusão que um cristão é um cara 100% equilibrado e tal. A gente projeta isso nos pastores, nos professores, nos pregadores, em algumas pessoas, né? Mas não é nem isso, né? A realidade das coisas. É que a gente vai para uns extremos, uma hora ou outra, mas a gente volta com o centro, a gente tem referência. Eu acho interessante do filho pródigo, que é assim, o filho pródigo ele foi para longe, assim, bagunçou a vida toda desregrada, esbanjou, por isso que é filho pródigo, né? Esbanjador. Mas quando ele estava lá no extremo do pecado, ele teve uma referência para voltar. Olha que coisa interessante. Naquele estado lá, ele lembrou do seu pai, que era justo, né? Que tratava as pessoas de uma forma generosa, na casa do meu pai. Olha só que coisa interessante. Aí ele volta, ele tem uma referência. As pessoas às vezes se perdem tanto na vida que elas não encontram uma referência para voltar. E aí se perdem de fato, né? Então, é por isso que é interessante a gente ter esse equilíbrio e ter a referência para voltar. Mas vamos lá, eu acho que eu parei aqui nessa leitura e vocês me confirmam ou não, tá? Se foi aqui. Eu parei na espiritualidade cristã, é o relacionamento pessoal com o próprio Deus, que a gente chama de comunhão. Foi por aí? Foi exatamente? Citei. Coisa boa, eu estava em dúvida, não estou brincando não, estava em dúvida. Falei, será que é isso? Pesquei lá no vídeo, não consegui. Eu reassisto a aula, viu? Eu revejo, né? Reassisto, até mesmo para corrigir algumas coisas, né? A gente vai falando aqui, às vezes é uma coisa, eu falei, não era, né?
e tal. E como eu assisto novamente, eu sugiro que vocês assistam também, tá? E eu fico tão maravilhado que eu assistindo, eu mesmo entendo o que eu explico, às vezes. Um negócio bem interessante. Vamos lá, quando preciso explicar a piada, que ela foi ruim. Como resultado dessa reconciliação, se a última fala minha foi essa, né? Que espiritualidade cristã é o relacionamento pessoal com o próprio Deus. Então, espiritualidade não é que a gente se relaciona com o cosmos, uma coisa assim real, distante, não. Estamos nos relacionando com uma pessoa, certo? Que é o próprio Deus, é a Trindade. Nós nos relacionamos com a Trindade. Não é só com o Pai, não é só com o Filho e não é só com o Espírito Santo. Ou digo separadamente. A gente se relaciona com a Trindade, tá certo? Então, sendo essa a verdade desse relacionamento com uma pessoa real, e pessoal, como resultado então dessa espiritualidade, ou dessa reconciliação, deve-se viver expressando e manifestando a natureza divina nas diversas relações da vida. Isso que a gente chama de vida cristã. Então, o que é a espiritualidade? É o relacionamento com Deus. Tá? E o que é o relacionamento com Deus? É o que chamamos de vida cristã. O que seria a vida cristã? É quando eu, em todas as esferas da minha vida, em todos os aspectos da minha vida, em todas as áreas de atuação da minha vida, ou seja, igreja, eu falei isso, né? Dividi em 3, igreja, vida social no sentido profissão, escola, enfim, e vida familiar, né? Não é que nós temos uma vida aqui, outra vida aqui, outra vida aqui, não é isso. Mas eu digo nessas esferas, né, que nós lidamos diariamente, a gente deve manifestar a natureza de Deus igualmente em qualquer lugar. E o ambiente não pode alterar aquilo que eu sou. Eu preciso manifestar a natureza de Deus, que é com quem eu me relaciono em todos esses ambientes igualmente. Eu não devo, dependendo do ambiente, ser como um camaleão de Jeová, né? Aquele que vai se alterando, mudando, dependendo do contexto. Não, amados, nós estamos... O que é espiritualidade? É expressar a natureza de Deus. E Deus é imutável. Lógico que nós não somos, né? Mas eu digo assim, o caráter de Deus ele precisa ser manifestado em todos os lugares, tá? Eu acho que eu falei para vocês uma questão de ética, né? Que o que se faz na sala se mostra na praça. E tem esse ditado aí, né? Então vamos lá. Espiritualidade ainda, conceituando, é a prática da vida de Deus no indivíduo e na comunidade. É o andar no Espírito que a Bíblia diz. Vamos ler um texto de Gálatas, capítulo 5, versículos números 16 e 17. Vamos lá ler esse texto. Então, como resultado dessa espiritualidade, nessa reconciliação com Deus, a gente pratica a vida de Deus, né? Ou melhor, a espiritualidade é a prática da vida de Deus no indivíduo e na comunidade, né? É o que Paulo chama de andar no Espírito. Então a gente vê aí em Gálatas capítulo número 5, verso 16 e o verso de número 17, Paulo usa esse termo em Romanos, enfim, em muitos textos Paulo vai usar esse termo, né? Andando no Espírito, ou andar no Espírito. O que é andar no Espírito? Será que é andar por aí falando língua estranha em cada esquina? Andar orando? Não, andar no Espírito é justamente a gente expressando o caráter, a natureza de Deus. Digo, porém, andai em espírito, verso 16, né, do capítulo 5 de Gálatas. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis os desejos ilícitos da carne. Porque a carne, entenda a carne aqui como velha natureza, tá? Cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Então isso é o andar no Espírito. Essa é a espiritualidade. Quando a gente pratica a natureza de Deus, tanto na nossa vida. Lembra de Gálatas ainda, capítulo 5, mais o verso 22? De memória, vocês lembram ou não? Puxa aí na memória, vocês lembram. Força um pouquinho. Não? Acessa a massa cinzenta aí, córtex frontal, tico e o teco, os 2 neurônios que ainda sobraram no final do dia. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz. Não é isso? Longanimidade, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, temperança. Tá certo, amados? Falei certinho aí na sequência? Lembra que eu dividi isso em 3? Vocês recordam disso, não? Dividi em 3?
Não? Não? Talvez eu não tenha falado para vocês, não sei, né? Que eu falo tanta coisa. Mas vamos lá, talvez eu tenha falado para outra turma. Então vamos pegar esse fruto do Espírito, que é o caráter de Deus forjado, tá certo? No cristão, no discípulo, na discípula, que é o seguinte, nós vamos pegar então aqui, quais são os nossos relacionamentos? Aí eu falei para vocês, qual é o maior dos mandamentos? Mateus capítulo 22, versos 37, 38 e 39, lembram? Eu falei para vocês, aí eu falei, por isso que agora eu estou cobrando, porque eu falei, e acho que foi a aula passada, né? Amar a Deus, o próximo E assim mesmo, exato. Então olha só, né? Então nós temos 3 pessoas a nos relacionarmos. Então vamos pegar esse fruto do Espírito para a gente ver se de fato a gente tem essa relação em um caráter, né, que desemboca nos 3 aqui, tá? Ou que se fragmenta nos 3. Então amor, gozo e paz. Isso diz em respeito a Deus, minha relação com Deus. Eu amo Deus. Eu me alegro, né? Gozo. Eu me alegro naquilo que Deus se alegra, ou que Deus é a fonte que Deus me dá de alegria é essa que eu bebo nela, né? Então, amor, gozo e paz. Eu tenho paz com Deus. Romanos capítulo 5, Paulo diz isso, né? Tendo paz com Deus e tal. Então, em relação a Deus, amor, gozo e paz. Eu estou pegando um bloco aqui estou pegando 3 gomos da mexerica, que tem 9, tá? Peguei 3, então, diz respeito a mim e Deus. Aí vem longanimidade, benignidade e bondade. Isso diz respeito ao meu comportamento em relação ao meu próximo. Eu sou longânimo, né? Ou seja, tenho a paciência necessária para lidar com esse indivíduo, né? O tempo que for necessário até que se resolva a situação. Isso é longanimidade, né? Bondade, meu sentimento para com esse meu próximo é bondoso, tá certo? É positivo. E eu sou benigno, eu também ajo, né? Também faço, realizo com gentileza, né? Com sensibilidade. Isso é benignidade, diferente de bondade. Parece que é a mesma coisa, não é. Então, em relação ao meu próximo. Aí vem um relacionamento comigo, domínio próprio, lealdade e, como que é? Eu esqueci. Pode estar diferente, né? Fidelidade, lealdade, mansidão e domínio próprio, que é temperança, né? Então isso diz respeito a mim, ó, né? Então percebam, amados, como que a Bíblia de fato ela é harmônica, né? E ela pretende que o Evangelho ele transforme relacionamentos, começando pelo indivíduo e desembocando no coletivo. Esse é o grande desafio que nós temos, porque assim, se fôssemos somente nós, essa luta, como Paulo diz no verso 16 e 17, seria dificílima, sem dúvida, mas somos nós. Quando Paulo, lá em Romanos capítulo 14, ele diz assim, quando depender de vocês, tende paz uns com os outros. Por que ele fala isso? Porque nem sempre depende apenas de nós, né? A gente não conta com o outro, né? A gente calcula, a gente vai dar tudo certo, só que a gente não avisou para o outro, né? Aí ele... Às vezes aparece alguém que tenta tirar a nossa paz. Então, mas olha que coisa interessante. Seria muito fácil se eu tivesse todas as exterioridades favoráveis a mim. O grande desafio, é por isso que a espiritualidade se dá, e o maior desafio é no contato com as pessoas, não é? Essa espiritualidade de monte, de igreja, de madrugada, de vigília, de exclusão, aí é fácil. O desafio é a gente ser introjetado. O sal só tem sentido se ele estiver em contato com a carne, para dar gosto e para preservar. O sal dentro do saleiro só serve para enfeite. E muitos cristãos são sal dentro do saleiro. Não tem efeito positivo, não salga, não faz aquilo para que foi destinado, não cumpre o seu propósito, porque estão aí nos seus guetos, estão nas suas bolhas, não interferem em nada, na vida de ninguém, não se relaciona. Muitas vezes, amados, a gente é enganado no sentido de que é falado para nós, não anda com gente ruim não tem amigo pecador não, a gente só precisa ter amizade crente, né? Só vai na padaria aquela padaria Maná, né? Dos cristãos. Então, não existe.
Tem uns que falam assim, nossa, que bênção, Deus me abençoou de uma tal maneira que me colocou numa empresa onde só tem cristão. Eu falei, meu irmão, que coisa triste. Você não vai poder compartilhar o evangelho com ninguém para salvar, porque todo mundo lá é salvo. Apesar que é relativo isso também, né? Cristão, tem empresa aí que uns cristãos são, né? Mas enfim, vamos deixar esse negócio. A questão é, Paulo, quando no 1 Coríntios capítulo 5, ele disse o seguinte, quando eu digo para vocês não se associar com os adúlteros, os ladrões e tal, mas eu não estou falando para vocês não se associar com essas pessoas, e sim com aqueles que dizendo-se irmãos, porque se vocês não fossem se relacionar com essas pessoas da sociedade, então seria necessário vocês saírem do mundo. Paulo trata lá de uma especificidade de que algum grupo que professava o nome de Cristo e dava escândalo, Paulo disse, esses não, esses tratem com disciplina, esses exponham mesmo, né? É um caso bem específico lá daquele que não queria se arrepender, não reconhecia, não tinha disciplina nenhuma. Então é um grupo específico. Então Paulo vai deixar claro lá, vocês se relacionem com todo esse povo, gente ruim aí. Porque como Jesus também fez, ele foi chamado de amigo de publicanos e pecadores. Para os religiosos aquilo era uma ofensa, para Jesus aquilo era um elogio, né? Que ele veio de fato para se relacionar com essas pessoas, porque não tem sentido, amado. Se eu não tiver contato com essas pessoas, como que eu posso influenciá-las? Como que eu posso imprimir Jesus na vida delas? Que espiritualidade é essa? Que eu não tenho nenhum confronto, que eu não tenho nenhum embate de valores, né? Tem pessoas que têm medo e falam, não, a gente não pode se relacionar porque senão vai ser influenciado a igreja. Como assim? Então, será que é muito maior o poder das trevas do que o poder da luz? Que convenção é essa minha, que eu não posso andar com uma pessoa que diverge de mim e eu vou ser influenciado por ela? Calma aí, eu acredito que a Bíblia ensina que maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. Muito maior é o poder da regeneração da luz do que o das trevas e da corrupção. Agora tem que avaliar só se essa pessoa ela é espiritual de fato, se ela é madura espiritualmente falando, né? Porque se não for, aí dentro da sua casa ela é também engolida pelo pecado, né? Então às vezes, irmãos, nem sempre essa alienação, essa separação ela é proveitosa, aliás, quase nunca é. Mas bora lá. A espiritualidade cristã é composta de 3 elementos principais, eu coloquei aqui, tá? Para a gente entender mais ou menos quais são esses 3 elementos. Grupo de crenças é um deles, tá? A gente está falando de doutrinas. Então a espiritualidade cristã ela é composta de um grupo de crenças, né? Ou seja, doutrinas. Então não é que nós não temos regras nenhuma, não é que essa espiritualidade ela não é estruturada, pelo contrário, nós temos ensinos, convicções, nós temos ensinamentos de Deus diretos e objetivos que compõem a nossa espiritualidade. Nós temos uma ética muito forte, né? É o que vai colocar aqui o grupo de valores, por exemplo, que é o segundo ponto. Então, primeiro, a gente tem um grupo de crenças, de doutrinas, a gente tem um grupo de valores muito fortes, tá? Uma fé fortemente ética, né? Que resulta na redenção da pessoa. Eu vejo muitas pessoas taxando os cristãos de preconceituosos. De fato, alguns são, claro, a gente não faz vistas grossas para isso não. Mas nós temos conceitos e convicções muito firmes. Há uma diferença muito grande de ter conceito firmado e preconceito. Mas para esse mundo, né, que hoje assim, politicamente correto, agora é hipocrisia, né, porque assim, sempre quando favorece, né, essas pessoas. Então, elas têm a verdade, a imposição delas, o direito delas, mas assim, excluindo dos outros, né? Então seria mais ou menos assim, a tolerância dos intolerantes, né? Esses que pedem tolerância são intolerantes com os outros. Então é um negócio assim que não faz sentido. E a gente tem, a nossa espiritualidade tem um grupo de valores, princípios e convicções que a gente não negocia, não vende. A gente não relativiza, essa palavra que eu estou tentando achar aqui, não relativiza. Nós temos absolutos na nossa vida, mas essa geração tem dificuldade de aceitar o absoluto, porque ninguém quer se sujeitar à verdade, né? As pessoas elas são por natureza, né? Nós seres humanos somos por natureza rebeldes, nós somos por natureza subversivo, a gente quer de fato se rebelar contra Deus.
É a nossa natureza, é o impulso natural do homem pecador. Até nós mesmos, né? De vez em quando a gente não dá uma revolta assim, não obedece a Deus e tudo mais, e a gente precisa fazer isso, andar no Espírito, senão o que Paulo está dizendo? O velho homem vai combater contra e cada um vai querer fazer o que quer, né? Estou falando do embate individual e pessoal. Mas vamos lá. E também o terceiro aqui, terceiro elemento. Primeiro é grupo de crença, grupo de valores e um modo de vida. Tá? Terceiro elemento aqui, um modo de vida, uma vida real na qual essas ideias e valores são expressos e incorporados de maneira decisiva. Então nós temos uma forma de viver, uma maneira de viver, distinta de viver. Não é só uma questão das ideias, da teoria. Nós vivemos diferentemente das outras pessoas que não são sujeitas a Deus. Não é só, irmãos, a ideia, a teoria, a fala, é a prática. Nossa vida tem que ser diferente. Eu estou falando na finalidade dela. A gente percebe assim, as pessoas se convertem, né? Aí elas começam a pensar um pouco diferente do que pensavam, começam a desejar algumas coisas diferentes, não vão mais àqueles lugares que iam antes, no bar, prostíbulo, sei lá o que, vão para a igreja agora, né? E tal. Então mudou um comportamento, mudou um pensamento, às vezes mudou até um sentimento, mas muitas vezes não muda um propósito de vida. A gente parece que não alcança isso aí. A forma que a gente vive, o propósito que a gente vive, muitas vezes é igual daqueles que vivem para si, para construir os seus sonhos, suas realizações, ou seja, ainda são individualistas, ainda são egoístas. O Evangelho combate diretamente o egoísmo, né? Essa ideia que nós temos também, muito forte da nossa geração, da nossa época, muito exacerbada, que é o individualismo. A individualidade é uma coisa, o individualismo é outra coisa. O individualismo, irmãos, é mais ou menos a semente que Satanás implantou no Adão, lá no Éden. Porque ele estava implantando o quê? A sua natureza. Quando ele disse assim, eu subirei ao céu, eu serei semelhante ao Altíssimo, eu assentarei, né, nas mais altas nuvens, a ênfase é essa. Vamos ler o texto lá acho que é Isaías 14, 12, para a gente perceber. 14, 12, eu acho que é 14, 12, né? Vamos ver, se não for a gente dá um jeito aqui para achar, né, esse negócio. 14, Isaías 14, 12 ao 14, capítulo 14, verso 12 até o 14. 12. Capítulo 14, versículo de número 12, 13 e 14. Como caíste do céu, a estrela da manhã, filha da alva, como fosses lançado por terra, tu que debilitava as nações. E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, e acima das altas estrelas de Deus exaltarei o meu trono. Então olha o pronome pessoal possessivo aqui, meu trono. E no monte da congregação me assentarei, da banda dos lados do norte. Eu subirei acima das mais altas nuvens, falando, mas aqui no meu não está eu, não está só subirei. Lembra do sujeito oculto, língua portuguesa, quinta série, nós aprendemos. Não tem o sujeito oculto? Está aqui, irmão. É por isso que a gente não vê, porque é sujeito oculto. Mas subirei, né? Eu subirei aos céus, acima das mais altas nuvens, melhor dizendo, e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, levado será ao inferno, no mais profundo do abismo. Olha quantas vezes tem o eu, meu, né? Percebam, amados, que como eu falei no começo da nossa fala aqui, a gente tem um culto, uma reunião de eus, muitas vezes, né? Está se perdendo, está se diluindo muitas vezes essa noção do coletivo, que, por exemplo, os judeus tinham isso, e tem hoje até muito forte, não sei se eu já falei para vocês essa ideia, mas falaram para um judeu, né, que Hitler tinha matado 6 milhões de pessoas, e o judeu disse, não, Hitler matou um judeu 6 milhões de vezes, é diferente. Olha, percebe a compreensão deles? Matou um judeu 6 milhões de vezes, né? Só para a gente entender, nós tínhamos antes as músicas, os hinos congregacionais,
onde nós cantávamos no coletivo, nosso Pai, nosso Deus, né? Lembram? Toda a congregação cantava, inclusive, e hoje nós temos muito acentuado essa questão da individualidade das pessoas, né? Então, a gente precisa identificar essas coisas, que elas são prejudiciais, sim. Entendo que a gente precisa olhar para esse negócio, porque isso vai construindo na nossa mente sempre essa questão que Deus é o meu Deus. É verdade? É verdade, só não é toda a verdade. Ele é meu Deus porque eu estou inserido no seu povo. Ele é o meu pastor porque eu sou uma das ovelhas do seu rebanho, né? Eu sou igreja porque componho como um membro no corpo de Cristo. Então só existe um membro que tem vida fora do corpo, que é aquela mãozinha da família Adams. Não é, irmão? Então não existe essa ideia, esse individualismo. A gente precisa combater isso assim, de uma maneira bem ferrenha mesmo. Então vamos lá, partir aqui para a espiritualidade, mas agora abordando como pensar, ser e viver. Espiritualidade como pensar, ser e viver. É isso que eu quero abordar com vocês aqui nessa continuidade, tá? Espiritualidade tem que ser no pensar, tem que ser no ser e tem que ser em viver. Bom, antes que eu fale aqui, porque eu queria ainda pontuar algumas questões, tentar dar um exemplo, né? Ou chamar para a gente refletir sobre a individualidade ainda. Embora eu vou falar também aqui, mas hoje também a gente vê o consumismo muito forte. Eu falei isso em outra matéria, me parece. O consumismo muito forte. Isso nos leva a sempre estar olhando para umas carências, para as nossas necessidades que não são necessidades, mas que a gente construiu como sendo necessidade, que antes, um tempo atrás, a gente chamava de luxo, né? O que antes era luxo, hoje parece que é uma coisa básica da vida. Se a gente não tiver aquilo, não vive, uma coisa assim absurda. Na internet, por exemplo, aparelhos, né? Não estou falando só de celulares, estou falando de tantos outros. Enfim, tanta coisa que para nós antes era um luxo, hoje a gente tem como uma necessidade a ponto de ter ânsia, de ficar angustiado, de ficar de fato com abstinência, porque não tem aquilo. Isso é doentio, melhor dizendo, não é, irmão? Então você sente, é quase uma droga. A gente está sendo drogado e nem percebe por todas essas coisas, é entorpecido. E aí, quem é entorpecido fica insensível para a realidade do outro, aliás, para qualquer tipo de realidade, porque ele está entorpecido, drogado, anestesiado, né? São quase que zumbis que vivem assim, né? Vivendo, e é isso que eu estou falando. O cristão, ele não pode ter esse estilo de vida, amados. A gente precisa ter esse equilíbrio, entender que coisas devem ser usadas e pessoas devem ser amadas, mas as pessoas estão amando coisas e usando pessoas. Para qualquer momento ali, a gente larga tudo e continua indo, nunca se prender a nada, porque se a gente se prender a alguma coisa, a gente está demonstrando amor com Deus e está sendo em vão nessa terra. Necessariamente, porque assim, às vezes a gente pensa assim, temos que deixar tudo, largar tudo. Isso. Eu acredito que a gente precisa entender o lugar de cada coisa, o valor de cada coisa, né? Por exemplo, por que nós temos as coisas? Sempre deve ser para beneficiar pessoas, e não só a mim e os meus, mas a todos quanto for possível. Então, a tecnologia é uma bênção. Eu não sou daquelas pessoas assim saudosista e acha que tudo, né, a modernidade é só coisa ruim. Isso é uma hipocrisia. Olha eu aqui com um trenzinho usando aqui, achando bom, né? Antes nós tínhamos esse tripé aqui, tinha uma câmera desse tamanho, mano. Agora o monstro é o tripé, não é a câmera. Glória a Deus. Então, não é essa questão que a gente fala, não, tudo isso aqui é ruim. Pelo contrário, a gente só precisa colocar as coisas no seu lugar, né? Por exemplo, eu falo isso aí direto, em tom de brincadeira, mas é verdade. O consumismo faz com que a gente compre coisas que não precisa, com dinheiro que não tem, para mostrar o que não é para as pessoas que a gente não gosta. Acaba ficando pobre, né? Não é verdade, mano? Pararam para pensar? O salário gasta tudo. Pararam para pensar num negócio desse? A gente compra coisa que não precisa, com dinheiro que não tem, para mostrar o que não é, para as pessoas que a gente não gosta. Né? Exato. Nunca tem dinheiro sobrando. Mas a Bíblia diz, por que vocês gastam dinheiro naquilo que não é pão? Ou seja, naquilo que não é útil
essencial para a vida, aquilo que de fato não vai trazer, né, um real proveito para a vida do coletivo, não só do indivíduo. Então a gente está nessa loucura já faz um tempo, desde a acessibilidade da tecnologia, a revolução industrial, né, um século e pouco, quase 2 séculos para cá, enfim, a gente tem se perdido como humanidade. E a gente pensou que essas coisas iriam melhorar a nossa vida. Pelo contrário, elas estão trazendo para nós muito mais malefícios no sentido existencial. Pode ter conforto, é uma coisa, né? Conforto, praticidade, glória a Deus por isso. Mas essa questão, a gente precisa discernir e colocar cada coisa no seu lugar, né? Então o individualismo é o que tem sido talvez o maior inimigo, ou um dos maiores inimigos que a igreja tem enfrentado nesses últimos tempos. Então espiritualidade, ela é edificada no indivíduo, mas para um coletivo. Porque imagina se Jesus tivesse se livrado de todas as... Se Jesus tivesse morrido por mim, eu estava perdido. Jesus não morreu por mim, André. Jesus morreu por nós, igreja. Ou até mesmo se ele fosse pensar nele mesmo, só nele, ele nem morreria. Já pensou, médico? Cura-te a ti mesmo. Paz, desce daí, tu tem poder. Já pensou? Se Jesus tivesse se salvado, teria se perdido e não salvado todos nós. Então a Bíblia vai dizer lá em João capítulo 12, o próprio Jesus dizendo que se o grão de trigo cair no chão e não morrer, ele fica só, mas se morrer, aí dá fruto. Está falando inclusive dele mesmo, mas cabe para nós também. Na nossa morte, é o paradoxo do Evangelho, né? É na morte que a vida é gerada. A vida só é gerada a partir da morte. E a morte de quem? A morte do indivíduo, não, do individualista. A morte do eu, nesse sentido da predominância da vida. Então nós sempre devemos viver para o coletivo. Nós fomos criados como um coletivo, né? Nós fomos criados como o Adão macho e o Adão fêmea. Nós fomos criados como uma unidade composta. Nós fomos criados como uma só carne, mas que eram 2 pessoas, mas que elas se viam como elas mesmas e não tinham o outro como o outro, e sim como osso do seu osso e carne da sua carne. Olha só como a gente desviou de tudo isso, né? E a igreja deve ser a aglutinação dessas pessoas que se entendem no outro, que amam o próximo no outro. Estou pegando a nossa frase lá, né? Na nossa parede da igreja lá, amar o próximo no outro. Então quando você pega aquele texto do capítulo de número 25, está estampado lá, verso 31 a 46 de Mateus, você vai ver que os bodes e as ovelhas é diferenciada pela forma como eles, né, se relacionam com o outro. Tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, estava nu, me vestiste, estava na prisão e foste me ver, estava enfermo e foste me visitar. Ah, sim, quando nós estivemos enfermos, fome, nu, tudo mais, Jesus disse, quando a um desses pequenos me serviste, a mim me serviste. Ah, e vocês, os bodes, vocês me viram com fome, não me deram de comer, me viram com sede, não me deram de beber, me viram na prisão, não foram me visitar, eu estava nu e vocês não me deram o que vestir. Senhor, mas quando te vimos nessas condições, porque o Senhor é o nosso Senhor, é o nosso Deus, nós não íamos te servir dessa forma? Estou aqui parafraseando, né? Aí Jesus disse, quando vocês não fazem um desses pequeninos, a mim vocês não fazem. Então a espiritualidade é servir a Deus no próximo, é amar a Deus no próximo. Como João disse na sua 3ª carta, no capítulo de número 3, versículo de número 16. João 3,16, todo mundo sabe, né, irmão? Eu quero ver o 1 João 3,16. Vamos lá aprender esse texto aí? Ou se vocês sabem, podem recitá-lo, declamá-lo, declará-lo, cantá-lo. 1 João, 1ª carta de João, capítulo 3, verso 16, tão importante quanto o João 3,16, né? Então, 1 João, capítulo 3, versos 16, 17 e 18. João, o apóstolo do amor, ele vai dizer, 1 João, capítulo 3, versos 16, 17 e 18. Ele vai dizer, olha, nós temos que dar a nossa vida uns pelos outros, pelo nosso irmão, né? Se nós, ele vai continuar, se nós vimos o nosso irmão necessitado e nós tendo bens deste mundo e cerrarmos o nosso coração, como estará em nós o amor de Deus? Verso 18. Filhinhos, não amemos apenas de palavras, de língua, mas por obra
e em verdade. Bem direto, não tem muita questão teológica para a gente elaborar, é bem prático, é bem objetivo, né? A espiritualidade se dá quando eu sirvo o outro, quando eu só posso adorar a Deus por via do humano, eu nunca adoro a Deus, eu e Deus. Aí fala, não André, calma aí, agora você está com uma heresia brava, agora se perdeu.